E aí, povo de Deus, hoje vai ser o 1 Reis, o vídeo de hoje vai ser 1 Reis, capítulo 13 e 14. Homem de Deus vindo de Judá. Essa história aqui é interessante, presta atenção. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso, né? E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: Altar, altar, assim fala Yahvé ao Senhor: eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal afirmando: este é o sinal de que Yahvé falou: o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o! Diz que ele fez isso. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguia mais recolhê-lo. Ficou assim o tempo todo, duro, tipo assim. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei chegou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé teu Deus, e ora por mim, para que o meu braço volte a ser o que era antes, o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa para te alimentares e fazeres tuas refeições e te recompensares. Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desse metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo mesmo caminho, pelo caminho que o conduzira até a Betel. O homem de Deus e o profeta. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhe indagou. Lhes indagou em que direção ele seguiu, e os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim. E em seguida o profeta o convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor: fazei voltar comigo a tua casa para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Assim fala Yahvé: porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido. Não comerás nem beberás ali. Por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele.
No caminho, um leão o atacou e matou, mas seu corpo não foi destruído. Ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus, que desafiou a palavra de Yahvé, porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento. E eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo de Deus, do homem de Deus, em seu próprio túmulo, e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu. Depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Depositarei os meus ossos junto aos ossos dele. Porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria. Mesmo depois destes eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo o seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio de sobre a face da terra. Aías profetiza contra Jeroboão. Aías é o mesmo profeta que disse para ele que ele seria rei de 10 cidades. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou doente. Então Jeroboão solicitou a sua esposa: levanta-te e veste um disfarce para não ser conhecida como uma mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel, e vai ter com ele, porquanto pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, e ele lhe dará a resposta. Assim fez a esposa de Jeroboão. Levantou-se bem cedo, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisara os olhos. Mas Yahvé lhe dissera: eis que aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente, e tu lhe dirás isto e isto. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, a esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Porque eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Porquanto volta e diz a Jeroboão: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que é certo aos meus olhos. Mas tens praticado mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e viraste
as costas para minha pessoa. Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não resta mais qualquer vestígio dos que pertencem a Jeroboão. Os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Yahvé. Agora, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o planteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, este é o único que será sepultado, porque só nele Yahvé, o Senhor Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. Rapaz! E Yahvé estabeleceu sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. E Yahvé fará Israel vacilar e tremer como o caniço que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra que concedeu a seus antepassados e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. Ele abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então a esposa de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirza. Assim que chegou à soleira da porta da casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o planteou, como dissera Yahvé por intermédio do seu servo Aías, o profeta. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez e o seu governo, tudo isso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. A impiedade de Roboão. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá, que tinha 41 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém. A cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel, para nela estabeleceu o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá, e era da cidade de Amon. O povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, e deu ainda mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados já haviam dado. Eles também construíram para seus cultos altares idólatras, colunas sagradas e postes dedicados às divindades sobre todos os montes e debaixo de todas as grades e frondosas árvores. Havia em todo o país até prostitutos cultuais, e o povo se envolvia em todo tipo de prática abominável comum nas nações que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sisaque, atacou Jerusalém. Apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e das riquezas que havia no palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido que Salomão mandara fazer. Então Deus já tinha falado lá atrás que isso ia acontecer. Que as pessoas iam falar, por que Yahvé destruiu esse templo maravilhoso? Porque o povo de Israel desobedeceu a Deus. Então ele vai, para poder castigar um rei, ele levanta outra pessoa, até ruim, mas para poder castigar ele faz isso. Esse é o nosso Deus soberano e eterno. Para substituí-lo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e hoje confiou aos chefes dos guardas que vigiaram a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e os tomavam e depois os devolviam à sala dos guardas. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado
de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Sua mãe era monita e se chamava Naamá. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, aqui nós finalizamos o capítulo 13 e também o capítulo 14. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.